do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 27, que diz assim: Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem revelações que vêm para a nossa vida, irmãos, que são particular de Deus para conosco, que a gente não pode estar contando para outras pessoas. É que você vai observar que quando Pedro disse quem Jesus era, que Jesus era o Cristo, Jesus advertiu que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, ou seja, que os discípulos silenciassem sobre aquilo que estava sendo revelado, sobre aquilo que estava sendo dito. Deus trouxe pessoas aqui que começarão a ter revelações. Deus vai começar a falar contigo. Deus vai começar a te dar novas direções. Deus vai começar a te dar novos projetos. O Senhor vai começar a te revelar coisas profundas a qual você tem pedido aos céus para te mostrar. Mas Ele está dizendo algumas coisas que eu vou te mostrar. Você precisa ter a sensibilidade que nem todo mundo pode saber. Você precisa entender que tem um tempo até para dar um testemunho, até para contar algum milagre, até para contar algum feito do Senhor. Amando Caiarabacanta. Declare comigo: eu só vou falar as coisas que Deus mandar no tempo dele. Eu só vou falar as coisas que Deus mandar no tempo dele. Tem pessoas, irmãos, que recebem as revelações e saem falando. Nós temos que ter bastante cuidado com isso. Por quê? Porque nem todo mundo, irmãos, recebe as revelações dos céus. Nem todo mundo entende o que Deus está falando. E nem todo mundo está preparado para ouvir, para contemplar algumas coisas que o Senhor nos mostra. Eu mesmo, quando eu era nova convertida, que o Senhor me chamou, Ele me revelava as coisas. Eu já entrei no Evangelho, já recebendo revelações, o Senhor falando comigo. Então, eu comecei a ter muitas experiências com Deus e eu falava muito. E eu comecei a ver que isso atrapalhava muita coisa. Eu comecei a sentir que Deus não queria aquilo. E o Senhor foi me dando maturidade para não estar contando. Porque às vezes eu pensava: não, é as irmãs da igreja, não tem nada a falar. Não, é mulheres de oração, não tem nada a eu contar. Só que tem coisas que Deus não quer que a gente fale. Tem coisas que o Senhor nos revela, que é entre Ele e a gente, é segredo. O Senhor tá chamando gente aqui a ter segredo, a ter intimidade. Tu abre a tua intimidade para todo mundo? Não. Por quê? Porque você sabe que é algo íntimo, é algo que nem todo mundo está preparado para ver, para saber, nem todo mundo pode saber da sua intimidade. Pois é, assim é com a intimidade com os céus, assim é com aquilo que Deus nos revela. Nem todo mundo está preparado para ouvir, para saber, nem todo mundo vai te compreender. Por quê? Porque aquilo que Deus designou para você é para você. O Senhor deu estrutura para você saber. Então os discípulos aqui estavam ouvindo aquilo que Pedro havia recebido como revelação. Só que eles tinham uma ordem de Jesus: não conte para ninguém. E tem momentos que Deus vai dizer pra gente: não fale para ninguém, se cale. Eu me lembro que quando eu estava para receber um milagre da parte de Deus, o Senhor, Ele me deu um sonho. E neste sonho eu vi uma irmã que dizia assim para mim: quer que aconteça, se cale. E eu acordei, foi tipo uma revelação, foi aquela voz mesmo estrondosa. E eu acordei, quando eu acordei eu fui para a Bíblia. E ali eu tirei uma palavra, isso tem muitos anos, irmãos, que aconteceu. Mas eu lembro como se fosse hoje. E ali eu tirei uma palavra e a palavra saiu que eu tinha que me calar. E dali em diante, irmãos, sonhos que eu tinha, visões, o que Deus falava comigo sobre aquele milagre, eu me calava. Eu não contava, mesmo querendo contar, mesmo querendo falar, porque tinha pessoas que eu queria contar, nem pra minha mãe eu não contava. Porque Deus disse que eu deveria me calar. E eu me calei e, resumindo, o milagre aconteceu. A resposta chegou, a vitória chegou, faltava pouco tempo para o meu milagre chegar. Então quando falta muitas vezes pouco tempo para o nosso milagre chegar, o Senhor quer que a gente se cale, que a gente fale menos, ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e uma boca, 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para você falar menos. Você não pode ser uma pessoa que tudo que Deus fala, você conta, não, mas você tem que ser uma pessoa que guarda segredo. Você tem que ser uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, mas que não precisa expor. Meu irmão e minha irmã, intimidade, você não tem que ter necessidade de expor. A irmã, se eu não contar, as pessoas não vão saber que Deus é na minha vida. Quem te falou isso?
Quem te contou isso? Não, isso não é verdade não, minha irmã. Se Deus quiser que as pessoas saibam que Ele é na sua vida, Ele vai mostrar, Ele vai falar. É Ele mesmo quem vai mostrar quem é você. Você não precisa falar nada. Você não precisa contar as coisas. Tem pessoas aqui que precisam se calar, que é necessário você se calar porque tem milagre chegando, tem resposta que está para acontecer, mas Deus está dizendo, só vai acontecer quando você se calar, só vai acontecer quando você silenciar. Lembra a viúva que o profeta Eliseu mandou ela entrar e fechar a porta sobre ela e sobre os filhos dela? Ele disse, peça vasilhas vazias emprestadas, vasilhas não poucas. Entre e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Ou seja, o que vai acontecer da porta para dentro é segredo. Você só vai pedir as vasilhas, mas você não precisa contar para que é que você está pegando as vasilhas. Tem coisas que só vão acontecer de porta fechada. Tem milagres que só vai acontecer na nossa vida quando as portas estão fechadas. Ou seja, quando nós não permitimos que outras pessoas tenham acesso à nossa intimidade. Tem gente aqui que Deus se revelava muito, mas agora parou de se revelar mais. Por quê? Porque você tem falado muito. Porque Deus quer ter contigo a intimidade. Deus quer te levar para um secreto. Já diz a palavra, é secreto. O Senhor só se manifestará para você no secreto. E se Ele quiser te honrar em público, Ele vai te honrar. Mas o que Ele tem agora para te entregar é secreto. É tanto que Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele diz assim, entra no quarto e fecha a porta. E o Pai que te vê em secreto te ouve e te recompensa. Ou seja, nós precisamos de um secreto. Nós precisamos nos calar. Isso também aconteceu com Pedro, Tiago e João. Quando eles foram levados ali ao Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus deu uma ordem para eles dizendo, não conte nada do que aconteceu aqui. Até o tempo determinado eles não poderiam falar nada. Ou seja, toda aquela experiência que eles tiveram no Monte da Transfiguração, eles não poderiam assim falar, replicar, contar para os discípulos. Para os outros que não estavam ali. Porque aquilo ali era uma intimidade de Jesus para com Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos, irmãos. Mas a gente observa que para alguns níveis de intimidade o Senhor, Ele tirava Pedro, Tiago e João e levava. Porque tem coisas que Deus revela a você, mas não vai revelar ao seu pastor, não vai revelar à missionária. Não ache você que Deus só se revela para quem é velho de cristão, não. Ele não se apresenta somente para pessoas que são antigas no evangelho, não. O Senhor se apresenta também para aqueles que, humanamente falando, são improváveis. E são esses mais que o Senhor escolhe para se revelar, para mostrar os seus desígnios, para mostrar aquilo que Ele mesmo preparou. Então tem revelações que vai vir do alto para a sua vida. Tem coisas que Deus vai manifestar para você, que Ele não quer que ninguém saiba, que você precisa guardar o segredo, que você precisa guardar no seu coração. Lucas vai dizer, principalmente no Evangelho de Lucas, vai nos falar que Maria ela guardava tudo no seu coração. A gente observa que Maria era uma mulher sábia. Maria foi uma mulher que carregou o maior propósito do universo, do mundo inteiro, que foi Jesus Cristo. E Maria, ela se calava. Maria não era uma mulher falastrona. Maria era uma mulher que sabia o momento de falar e o momento de calar. Nós mulheres gostamos de falar pelo cotovelo, né, irmão? Pelos cotovelos. Gostamos de falar, gostamos de conversar. Só que nós precisamos ter a maturidade de saber o que a gente pode falar e o que a gente não pode. Declare comigo, Deus vai me mostrar o que eu posso falar e o que eu não posso. Deus vai me mostrar o que eu posso falar e o que eu não posso. E o pior é que não é só mulheres que é assim, não. Tem homens também que são assim. Tem pessoas, irmãos, que os planos nem deu certo ainda, que ainda são planos e ela já está contando para todo mundo. E ele já está falando para todo mundo e Deus está dizendo, se cale. Para algumas coisas acontecer na sua vida, você vai precisar silenciar. Para algumas coisas acontecer na sua vida, você vai precisar se calar. Para algumas coisas acontecer na sua vida, você vai precisar não contar algumas coisas. Tem coisas que você vai testemunhar sim, mas depois que elas acontecerem, que Deus disser para você, é o momento. Mas enquanto isso, guarde para você quantos planos deram errado. Quantas coisas Deus entregou para você que era para dar certo, mas hoje você se arrepende de ter falado demais e as coisas deram errado. Quantos milagres estão sendo retardados? Por quê? Porque as pessoas têm falado muito. Porque muitos têm contado aquilo que não é para contar. Muitos têm dito segredos que não é para dizer. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é Deus de secreto, que o nosso Jesus é um Jesus de particular. E aqui Jesus compreendia que nem todo mundo estava preparado para saber que ele era o Cristo. Então por isso ele advertiu aos discípulos que os discípulos não contassem às pessoas tal coisa a respeito dele.
E nós precisamos entender que nem todo mundo está preparado para ouvir os nossos sonhos. Nem todo mundo está preparado para ouvir as revelações. Nem todo mundo está preparado para ouvir os projetos. Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Guarde o contato, guarde aquilo que o Senhor tem revelado para você, tem falado contigo. E se você estava falando muito, se policie. A partir de agora, comece a silenciar, declare comigo, a partir de agora eu vou me policiar e vou me calar mais. A partir de agora eu vou me policiar e vou me calar mais. Se cale, minha irmã, se cale, meu irmão, porque coisas maiores os céus começarão a te revelar. Revelações maiores o Senhor vai trazer para a sua vida, porque Ele está dizendo através dessa palavra para você que é tempo de se calar, é tempo de silenciar, porque grandes coisas o Senhor revelará para a sua vida. Agora os discípulos estavam ali sem sombra de dúvida e estavam ouvindo de Pedro, que recebeu a revelação de Deus dizendo que Jesus era o Cristo. Eles estavam ouvindo agora algo muito precioso. E eles tinham que guardar tudo que é precioso, a gente esconde. Ninguém pega um diamante, irmãos, e sai na rua e mostrando a todo mundo. Ninguém pega algo que é de ouro e fica dizendo, eu tô com ouro, eu tô com tanto de ouro aqui na bolsa. Não, ninguém faz isso, irmãos. Ninguém pega uma quantidade grande de dinheiro e vai colocar no banco e sai na rua dizendo, eu tô com 100 mil na bolsa, eu tô com 50 mil, eu tô com 20 mil. Ninguém faz isso, irmãos. Ninguém na sua sã consciência vai fazer um negócio desse. Por quê? Porque senão alguém vai roubar. Senão alguém vai vir tomar. E o que é precioso a gente guarda. Então, aprenda a guardar o segredo. Aprenda a esconder hoje. No seu cofre espiritual. Guarde. Deus, isso aqui, o Senhor me revelou. Mas eu tenho a maturidade de compreender que o Senhor não quer que eu fale. Então eu vou me calar. Até o propósito se cumprir, até isso se tornar realidade. Quando isso se tornar uma realidade, eu conto. Irmãos, nós precisamos ter essa maturidade. Declare comigo, meu Deus está me dando maturidade para que eu ouça mais e fale menos. O meu Deus está me dando maturidade para que eu ouça mais e fale menos. Quantas pessoas, como eu falei aqui, perderam grandes sonhos, grandes projetos, grandes propósitos, porque falou muito. Mas que bom que o Espírito Santo nos alerta através da palavra do Senhor e nos mostra que ainda há tempo da gente se calar, ainda há tempo da gente guardar alguns segredos, ainda dá tempo da gente receber algumas revelações, porque o Senhor, irmãos, Ele nos corrige para a gente falar menos, silenciar mais e para que Ele possa se revelar mais para a nossa vida. Talvez você tenha perguntado, Deus, por que o Senhor não está se revelando mais para mim como o Senhor se revelava? Por que o Senhor não está se manifestando mais para mim como o Senhor se manifestava? E Deus está dizendo, é porque você falou muito. É porque tem coisas que é segredo. Versículo de número 30. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Silencia a partir de agora, assim como Jesus advertiu aos discípulos para não contar que ele era o Cristo. Jesus está te advertindo, dizendo, não conte algumas coisas. Eu vou trazer algumas revelações para a sua vida, mas é tempo de silenciar, porque nem tudo você vai poder falar agora, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar, meu Pai, que nós devemos nos calar. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos para a gente compreender que há tempo de falar e há tempo de se calar. E o tempo agora é de se calar, Pai. Se a gente quer ver alguns projetos, alguns planos se concretizando, se a gente quer receber revelações mais profundas, nós precisamos nos calar mais. Nós precisamos ouvir mais, meu Deus amado, e falar menos, ouvir a tua voz, os teus desígnios, as tuas direções, Pai, nos calarmos sobre isso, porque tem coisas que o Senhor nos revela, que o Senhor quer intimidade, o Senhor não quer que a gente fale, que a gente conte, mas o Senhor quer que a gente guarde o segredo. E a partir de agora, Pai, eu creio que o Senhor vai nos ensinar e vai nos mostrar aquilo que a gente deve guardar segredo e não deve contar para ninguém, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha nos capacitar e nos ajudar a guardarmos o segredo. Pai, vai curando, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles estão te aceitando, aqueles estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve um deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Assim como Jesus, ele advertiu aos discípulos, dizendo que eles não deveriam contar tal coisa a respeito de Jesus, ou seja, que eles não deveriam revelar para as pessoas que Jesus era o Cristo, mas deveriam guardar o segredo. Assim o Senhor está dizendo, tem revelações que vão vir para você, tem sonhos, tem projetos que Deus vai implantar no seu coração, mas você deve se calar até o cumprimento dessa palavra, ou seja, até o dia que Deus diga para você, pode testemunhar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, esta direção de Deus, em nome de Jesus, declare amém.